A aula sobre velocidade e tensão interna no gerador síncrono, certo? Quando a gente fala que os geradores são síncronos, o que significa dizer que geradores síncronos. Quando nós dizemos que os geradores são síncronos, estamos querendo dizer que a frequência da tensão elétrica produzida, ela está digamos que ela está na mesma velocidade que a velocidade mecânica de rotação do rotor, tá? Ou seja, a gente pode colocar assim, ó, a velocidade da tensão produzida, ou a frequência, já que a tensão é uma senoide, ou seja, a frequência daquela senoide, a velocidade da tensão produzida, ou a frequência elétrica, posso colocar assim, possui a mesma velocidade mecânica de rotação do eixo. Então, como assim? Nós temos uma máquina, vou deixar claro isso aqui. Nós temos o rotor da máquina síncrona. Ok? Esse rotor está acoplado, digamos assim, vou fazer um desenho bem para ilustrar isso. Isso aqui é a máquina motriz. Essa máquina girando vai fazer com que esse rotor ele gire com a velocidade ômega, tá? Esse rotor vai induzir tensões nas bobinas do estator, e essa bobina conectada a uma carga vai produzir uma tensão aí elétrica da rede. E essa tensão elétrica da rede, a frequência dessa tensão da rede, tá? Ela vai estar na mesma frequência aí de rotação do rotor, tá? Ou seja, a frequência da rede ela está vinculada à tensão, à velocidade de rotação do rotor, tá? Ou seja, a gente pode dizer também que a taxa de rotação dos campos magnéticos dessa máquina está vinculada à frequência elétrica do estator. Como assim? Porque é o seguinte, o rotor, a gente pode interpretar ele como se fosse um grande ímã, né? Porque aqui, ó, nós temos aqui as bobinas aqui do rotor, ok? Aí a corrente de campo vai passar por esse rotor, né? Então, pela regra da mão direita, tem campo saindo de um lado e entrando no outro. Não é isso? Pela regra da mão direita. Ou seja, o que acontece? A gente pode olhar para esse conjunto com um grande eletroímã, onde aqui é o norte e o sul. Então, o rotor de uma máquina síncrona é como se fosse um grande ímã girando, ou seja, um ímã produz um campo, esse campo girante, ou seja, a gente pode dizer que na máquina síncrona, a taxa de rotação, dos campos magnéticos da máquina está relacionada com a frequência elétrica do estator, ou seja, elétrica da tensão que sai no estator. A gente pode ter essa ideia. E aí nós temos uma equaçãozinha que relaciona tudo isso, tá? A gente tem uma equação que relaciona, tá? A frequência elétrica da tensão induzida, tá? É a velocidade de rotação mecânica daquele eixo multiplicado pela quantidade de polos da máquina dividido por 120.
tá? Então vamos tentar entender cada termo desse. Essa aqui é a frequência elétrica, dada em Hertz, tá? E Nm a gente diz que é a velocidade mecânica de rotação, tá? Essa velocidade é dada em RPM, rotações por minuto, tá? A gente pode dizer também que a velocidade, a gente pode dizer que isso aqui é a velocidade, tá? Velocidade de rotação do campo magnético. Porque não é aquele campo magnético aqui em cima que ele está girando, tá? Então a gente está dizendo que é a velocidade de rotação desse campo magnético, ok? Então é isso aí, tá? Por exemplo, a gente sabe que a frequência aqui elétrica no Brasil, da rede, vai ser 60 Hz, aqui no Brasil. No Paraguai, por exemplo, lá no Paraguai, essa velocidade aqui, tá, é 50 Hz. Lá no Paraguai, ok? Então, como exemplo, imagine que eu tenho uma frequência da rede de 60 Hz, tá? E essa máquina tem 2 polos. Ou seja, utilizando a equaçãozinha aí, a gente tem que a frequência é a velocidade nominal, né? Velocidade de rotação do eixo vezes a quantidade de polos dividido por 120. Se eu quero saber então a velocidade aí de rotação do rotor, a gente isolando isso aqui vai ficar 120F dividido por P, né? Ou seja, 60 vezes 120 dividido por 2, posso aqui dividir por 2, logo essa velocidade de rotação do eixo é 3.600 RPM. Aí a gente pode falar agora um pouco sobre, colocar até o título aqui, a gente pode falar um pouco sobre a tensão interna gerador síncrono. A tensão interna aí produzida pelo gerador. Então a gente viu o quê? A gente viu que aquele conjunto, aquele rotor está girando, ou seja, aquele campo magnético está girando, tá? Aquele campo vai induzir tensões, vai induzir umas tensões nas bobinas do estator, tá? A gente viu que essa tensão induzida, ela é dada pela seguinte equação: a tensão induzida por cada fase, que no caso é a fase A, é dada pelo número de espiras, tá? Pelo fluxo que atravessa aí essas bobinas, a velocidade ômega de rotação desse campo, né? E seno de ômega t. Essa é a equaçãozinha que descreve a tensão induzida aí nos terminais do rotor, tá? Se a gente faz que o seno é igual a de 90, tá? Se esse seno aqui, o argumento do seno é 90, ou seja, o seno vale 1, né? O máximo do seno é 1. Então quer dizer que isso aqui vale, vou dizer assim, 1. Onde nós teremos uma tensão máxima. Então a tensão máxima por fase, tá? Ela é dada por NC, que é a quantidade de espiras, o fluxo multiplicado pela velocidade, tá? Aí de rotação desses campos, tá? Isso aqui, ó, fazendo ômega t igual a 90, o argumento do seno aí, a gente vai ter a tensão induzida máxima aí, tá? Se nós quisermos trabalhar com esses valores em RMS, a gente tem que dividir por raiz de 2, né? Então essa tensão é a máxima NC ômega dividido por raiz de 2, tá? Lembremos lá da física, lembremos que a velocidade ômega, ela é 2π vezes a frequência, tá? Então substituindo aqui, ó, nossa tensão é a máxima, vai ficar NC ômega, tá? 2πf dividido por raiz de 2. Eu vou racionalizar aqui, ó,
multiplicar por raiz de 2, multiplicar por raiz de 2. O que nós vamos ter aqui que a tensão é a máxima, ou seja, a máxima tensão induzida em cada fase das bobinas do estator vai ficar raiz de 2 vezes 2π NC fluxo F raiz de 2 vezes raiz de 2, 2. Tá? Esse 2 pode cortar com esse 2. Nós vamos chegar a raiz de 2π NC F NC e aqui quem? A frequência. Gente, se a gente observar, todos esses parâmetros aqui são constantes, cara. Esse aqui é a quantidade de espiras, é um valor fixo, tá? Aqui é um número constante, tá? Π, que vale 3,14, tá? Isso aqui é um número, tá? Um número irracional. Ou seja, a gente pode trocar tudo isso aqui por uma constante K, que depende dos parâmetros construtivos aí da máquina, né? O número de espiras e tal. Ou seja, a tensão é a máxima, ela é igual a K, F, fluxo e F. Pronto. Essa equação, gente, é extremamente importante. Tá? Por quê? Porque essa equação é extremamente importante. Por que essa equação é extremamente importante? Essa equação é poderosa. Porque o fluxo, ele é diretamente proporcional à corrente. Isso aqui é extremamente importante. Ou seja, se você aumenta a corrente, há mais fluxo ali nas bobinas do estator. Se tem um maior fluxo, e como a tensão de cada fase é diretamente proporcional ao fluxo, eu vou aumentar a tensão induzida nos terminais da máquina, a tensão induzida que vai para as bobinas do estator. Tá? Ou seja, a gente consegue controlar a tensão que vai ser induzida nos terminais, a tensão induzida nas bobinas do estator, apenas controlando a corrente de campo, aquela corrente que a gente manda no estator, no rotor da máquina. Tá? Isso é extremamente importante. Então a gente pode fazer essa relação e construir o seguinte gráfico que a gente chama de curva de magnetização a vazio. O que essa curva é importante? Ela diz o seguinte: você tem aqui, ó, no eixo X, vou colocar aqui duas curvinhas. Aqui é o fluxo e aqui é a corrente IF, é a corrente de campo. Aqui é a tensão induzida e aqui também é IF, ou seja, a corrente de campo. Essa curva diz o seguinte, ela tem o seguinte formato, ó. Ela cresce assim. Então o que nós temos de informação? Ó? Com o aumento da corrente, aumentando o fluxo. Mas se aumenta o fluxo, também está aumentando aqui a tensão induzida. Ou seja, IF ele é diretamente proporcional ao fluxo, que é diretamente proporcional à tensão induzida. Tá? Aí essa região aqui é a região que a gente diz que saturação, né? Onde o material ferromagnético ele se satura, ou seja, a gente não consegue mais alinhar ali os dipolos magnéticos, tá? Gente, é importante diferenciar uma coisa extremamente importante: corrente de campo, tá? Versus corrente de armadura. A corrente de campo é a corrente que produz o campo principal da máquina. Ou seja, é aquele campo que vai induzir tensões em alguma parte da máquina. Cara, no gerador síncrono, isso aqui é extremamente importante. Aqui eu tenho um
o gerador síncrono, tá? E aqui nós temos nosso estator, e agora o nosso rotor. Aqui no motor síncrono, no gerador síncrono, desculpa, essa aqui é a corrente IF. Essa corrente que vai produzir aquele campo, né? A regra da mão direita, aqui o campo magnético aqui, ou seja, norte e sul. Então esse aqui, esse campo que vai girar, tá? E vai induzir tensões aqui no estator. Então ele é o campo principal, ele é o campo que é produzido pela corrente que vai induzir. Ou seja, esse é o campo, é a corrente de campo. É aquela que produz o campo principal da máquina. Ou seja, no gerador síncrono, essa corrente de campo no gerador síncrono, a corrente de campo, tá? Ela se encontra no rotor. Ou seja, isso é muito importante. Então, num gerador síncrono, a corrente de campo ela se encontra no rotor. Toda vez que citar o nome corrente de campo no gerador síncrono, a gente está falando daquela corrente que vai alimentar o rotor, que vai produzir o campo principal da máquina. Mas quando a gente estiver falando de corrente de armadura, a corrente de armadura é aquela corrente que surgiu devido às tensões induzidas. Ó, esse rotor não vai girar, não vai induzir tensões no estator. Então, essas tensões induzidas, se eu conectar a uma carga, tá? Então nós temos aqui, ó, as 3 fases, tá? Se eu conectar uma carga aqui, ao meu rotor, o que vai surgir aqui são correntes das fases, né? A, I, B e C. A essas correntes aqui, ó, essas correntes nós dizemos que elas são correntes de armadura. São as correntes que surgem devido às tensões induzidas pelo campo principal da máquina. Então, sempre que falar de corrente de campo, é a corrente principal, é a corrente que vai produzir o campo principal, ou seja, num gerador síncrono, ela se encontra no rotor. A corrente de armadura é aquela corrente que surge devido às tensões induzidas, tá? Por exemplo, se eu conectar uma carga aos terminais aí da máquina, no gerador síncrono, as correntes vão ir para a carga, são essas correntes que nós dizemos que são as correntes de armadura. São conceitos extremamente importantes, ok?